Conceito de logaritmo. O conceito de logaritmo está relacionado ao conceito de expoente de uma potência. Então, observe aqui que você está diante de uma equação exponencial simples, 2 elevado a x igual a 8, que para nós resolvermos, nós temos que igualar as bases para igualar os expoentes. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir 2 elevado a x e o 8 eu vou decompor. 8 é a mesma coisa, pessoal, que 2 elevado ao cubo. Então, perceba agora que as bases já são iguais. Então, se as bases são iguais, isso implica dizer que os expoentes também serão iguais. Então, nesse caso, x será igual a 3. E esse 3 que nós encontramos nessa equação exponencial é justamente o nosso logaritmo. Esse 3 representa o logaritmo de 8 na base 2. Tá? Então, nós podemos escrever da seguinte forma. Log de 8 na base 2 é justamente igual a 3. Então, esse 3 representa o logaritmo desse 8 nessa base 2. O logaritmo, pessoal, nada mais é do que o inverso da equação exponencial, tá? Sendo que esse 3 aqui representa o logaritmo já no caso, este 8 aqui representa o nosso logaritmando. E esse 2 justamente é a nossa base. No caso, a base do logaritmo. Então, o logaritmo nada mais é do que o expoente que eu devo elevar à base para ser igual ao logaritmando. Então, veja isso aqui na definição. Então, se nós tivermos assim, log de b na base a, justamente isso é igual a x. Então, a definição de logaritmo diz o seguinte, que o logaritmo, que é esse x, nada mais é do que o expoente que eu elevo à base, ou seja, a base passa para cá levantando o x como expoente, e isso vai ter que ser igual ao b, que nós chamamos de logaritmando. Então, vamos formalizar. Então, onde esse b ele é chamado de logaritmando, o a representa a nossa base do logaritmo e o x, propriamente dito, é o nosso logaritmo. Bom, agora nós temos algumas condições de existência para o logaritmo. A primeira é que o a, que é a base, pessoal, ela tem que ser sempre positiva, ou seja, maior que zero, e ao mesmo tempo o a tem que ser diferente de 1. Tá? Já no caso b, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser apenas positivo, maior que zero. Já o nosso x, que é o nosso logaritmo, ele pode ser qualquer número real. Ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, essa é a nossa condição de existência para o logaritmo. Tudo bem, pessoal? Então, não se esqueça que o logaritmo nada mais é do que o expoente que eu elevo à base para ser igual ao logaritmando. Vamos ver alguns exemplos aqui. Calcule usando a definição. Na letra A, você tem logaritmo de 49 na base 7. Então, como eu disse, pessoal, o 49 representa o nosso logaritmando e o 7 representa a nossa base. E eu quero saber quanto é o logaritmo de 49 nesta base 7. Ou seja, o logaritmo nada mais é do que o expoente que eu elevo à base, que eu elevo 7, para dar exatamente igual ao 49. Aqui de cabeça dá para nós sabermos que o número que eu elevo 7 para dar 49 é 2. É ou não é? Porque 7 elevado ao quadrado é exatamente igual a quanto? 49. Mas vamos supor que você não saiba, né, essa conta de cabeça. Então, você vai chamar o logaritmo de x. Então, aplicando a definição, você pega a base, passa para o outro lado, levantando o x como expoente. Então, fica 7 elevado a x. E você iguala ao logaritmando, que no caso é 49. Aí, nós chegamos naquela equação exponencial simples, né, que para resolver, temos que igualar as bases. No caso, 49, se eu decompor, é a mesma coisa que 2, no caso, 7 ao quadrado, né? Pronto, olha, as bases já são iguais, logo os expoentes também serão iguais. Então, x
é igual a 2, logo x é o logaritmo de 49 na base 7. Na letra B, você tem um logaritmo de 81 na base 3. Aqui também dá para você saber, direto, né? Qual é o número que eu elevo à base como expoente, né? Para dar exatamente igual ao 81, que é o nosso logaritmando. Essa resposta é 4, porque 3 elevado à quarta potência é exatamente igual a 81. Então, vamos fazer aplicando a definição. Então, um log de 81 na base 3, vamos supor que você não saiba e que chame de x. Então, aplicando a definição, o logaritmo nada mais é do que o expoente que eu elevo à base, ó, 3 elevado a x, que é exatamente igual ao logaritmando, que é 81. Chegamos na nossa equação exponencial simples, que vamos igualar as bases para igualar os expoentes. Então, 3 elevado a x, e 81, se você decompor em fatores primos, vai dar 3 elevado à quarta potência. Então, ó, igualando as bases, eu igualo os expoentes. Então, x é igual a 4. Então, esse 4 aqui é o logaritmo de 81 na base 3. Perfeito? Vamos agora na letra C. Na letra C, você está diante do logaritmo de 32 na base 8. Então, vamos aplicar a definição. Então, eu não sei, primeiramente, chamo de x. Então, aplicando a definição, esta base eleva o x como expoente, ó. Então, 8 elevado a x, que é justamente igual a 32. Aqui nós temos que igualar as bases, correto? Então, 2, no caso, 8 elevado a x, se eu decompor o 8, é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Certo ou não? Só que o 8 está elevado a x também. Então, 2 elevado ao cubo também vai ser elevado a x, ó, que eu coloco dessa forma. Tá? Agora vai ficar o 32. E o 32 também você tem que decompor. Se você pegar o 32 e decompor em fatores primos, vai dar quanto? Ó? Dividindo por 2, que vai dar 16. 16 por 2, que dá 8. Que dá por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Então, vamos colocar aqui no lugar do 32 a sua forma fatorada. Chegamos aqui, nós vamos aplicar aquela propriedade potência, né, chamada de potência, que você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, que é igual justamente a 2 elevado à quinta potência. Pronto, olha só, as bases já são iguais, então isso implica dizer que os expoentes também serão iguais. Ó. Então, o expoente 3x será igual a 5, logo x vai ser igual a 5, e o 3 que está multiplicando passa dividindo. Pronto, esse é o nosso logaritmo, ou seja, 5 terços é o logaritmo de 32 na base 8, ou seja, se eu pegar esse 8 e elevar a este 5 terços, vai dar exatamente igual a esse 32 aqui. Perfeito, galera? Vamos ver mais alguns exemplos. Na letra D, você tem o logaritmo de 5 na base 5, não é verdade? Então, perceba que o logaritmando aqui, ó, em questão, ele é exatamente igual à base. O que acontece quando o logaritmando foi igual à base? Então, veja só. Então, como o log de 5 na base 5, você vai igualar tudo isso a x. Tá aplicando a definição, então este 5, que é a base, eleva esse x como expoente, e isso vai ser igual ao logaritmando, que no caso é 5. Perceba aqui que as bases já são iguais. Ó. Então, x é igual a quanto? A 1, que não aparece, mas tem 1 aqui em cima. Então, x é igual a 1. Com isso, aparece a nossa primeira consequência da definição. Qual seria? Toda vez que eu tiver um logaritmo em que o logaritmando for igual à base, ó, nem pense duas vezes, a resposta do logaritmo será igual a 1. Tá? Então, se nós tivermos assim, ó, logaritmo de 7 na base 7, ó, vai dar 1. Se nós tivermos logaritmo de 13 na base 13, também vai dar 1. Então, basta que o logaritmando seja igual à base, que o valor do logaritmo será igual a 1. Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Bom, agora vamos para este outro exemplo. Na letra E, logaritmo de 1 na base 4. Então, você não sabe, chama de x. Aplicando a definição, então esse 4 passa para cá levantando esse x como expoente, ó.
4 elevado a x, que é igual justamente a 1. Então, 4 elevado a x é igual a 1. Como é que eu faço para igualar as bases aqui? Bom, eu vou substituir esse 1 por uma base conveniente, contanto que o expoente seja 0. Porque você tem que lembrar naquela propriedade de potência que qualquer número elevado a 0, pessoal, é 1. Lembra dessa propriedade? Pois então, no lugar desse 1, você vai colocar simplesmente 4 elevado a 0, que não deixa de ser 1. Não é verdade? Pronto, ó. Aí você igualou as bases. Logo, os expoentes também serão iguais. Então, x vai ser igual a 0. Então, olha só. Então, o logaritmo de 1 na base 4 é igual a 0. Então, aí nós temos a nossa segunda consequência da definição, que diz o seguinte: toda vez que o logaritmando for igual a 1, sempre o logaritmo será igual a 0. Tá? Não importa qual seja a base. Claro, né? Contanto que a base satisfaça a sua condição de existência, que ela tem que ser positiva e diferente de 1. Tá? Vamos lá, letra F. Logaritmo de 2 elevado a décima na base 2. Então, vamos igualar isso a x, aplicando a definição. Esta base passa para cá levantando o x como expoente, e isso vai ser igual ao logaritmando, que é o 2 elevado a décima. Então, 2 elevado a x será igual a 2 elevado a décima. Então, perceba que aqui nós vamos não ter trabalho nenhum, já que as bases já são iguais, logo os expoentes também serão iguais. Ó. Então, x é igual a 10. Qual é a conclusão que eu chego? Toda vez que o logaritmando for uma potência e a base dessa potência for exatamente igual à base do logaritmo, a resposta será o próprio expoente do logaritmando. Será igual a 10. Então, veja só, sintetizando aqui. Então, nós temos log de A elevado a M na base A. Então, perceba que a base do logaritmando é igual à base do logaritmo. Então, a resposta vai ser o próprio expoente do logaritmando. Perfeito? Então, essa é a nossa terceira consequência da definição. Vamos agora para a letra G. Na letra G, você tem logaritmo de 1/3 na base 3. Ó. Então, vamos fazer essa continha aqui. Ó. Então, isso vai ser igual a quanto? A x. Então, passando esse 3 para o outro lado como expoente, vai ficar 3 elevado a x, que é justamente igual ao logaritmando, que é 1/3. Para igualar as bases, eu vou conservar 3 elevado a x e vou inverter 1/3. O inverso de 1/3 é 3 elevado a menos 1. Lembra daquela propriedade de potência? Que qualquer base elevado a menos 1, você inverte, né, a base. Então, o inverso de A é 1 sobre A. Então, se eu posso fazer a ida desta propriedade, também eu posso fazer a volta. E o que eu fiz aqui foi a volta. 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Pronto, ó. Bases iguais, ó, e expoentes iguais. Então, neste caso, eu posso dizer que o x ele é igual a menos 1. Com isso, nós temos a nossa quarta consequência da definição, que diz o seguinte, ó, que toda vez que você tiver um logaritmo e perceber que o logaritmando é o inverso da base, pode perceber, ó, que o logaritmando é 1 sobre A e a base é A. Então, quando o logaritmando for o inverso da base, nem pense duas vezes, a resposta do logaritmo será menos 1. Beleza? Então, se nós tivermos assim, ó, logaritmo de 4/3 na base 3/4, perceba que a base é o inverso do logaritmando. Então, a resposta aqui direto vai ser menos 1. Ou se eu tivesse aqui assim, ó, logaritmo de 1/5 na base 5, perceba que 1/5 é o inverso de 5. Então, a resposta vai ser menos 1. Perfeito aí? Tranquilo? Vamos para mais esses dois exemplos aqui e nós vamos finalizar a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá. 6 elevado a log de 7 na base 6. Então, perceba que aqui, pessoal, você tem uma potência e que o expoente desta potência representa um logaritmo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Você vai chamar todo esse expoente, que no caso é o log de 7 na base 6, você vai igualar a x. Aplicando a definição,
A base passa para cá levantando o logaritmo no expoente, ó, 6 elevado a x, que é justamente igual a quanto isso? A 7. Tá? Então, aplicamos essa definição de log. Agora perceba uma coisa, que exatamente esse x aqui, ele é exatamente igual a esse x aqui, ó. E esse x é log de 7 na base 6. Então, vamos substituir no lugar desse x o log de 7 na base 6. Então, vai ficar 6 elevado a log de 7 na base 6, que é igual a quanto, pessoal? A 7. Então, o que eu percebi, na verdade? É que quando você tem uma potência e o expoente for um logaritmo, e a base do logaritmo foi exatamente igual à base da potência, pode perceber, ó, 6 é igual a 6, então a resposta vai ser o logaritmando, ó, o 7. É como eu pudesse cortar este com este log na base 6 com esta base 6. Então a resposta seria o próprio logaritmando, que é 7. Com isso nós temos a nossa quinta propriedade, ou melhor, quinta consequência da definição, tá? Eu vou pegar isso aqui, apagar, e colocar para cá para você enxergar melhor, que eu pro lado. Tá? Então vai ficar o seguinte, 6 elevado a log de 7 na base 6, né? Que é justamente igual a 7, foi o que eu tinha dito. Então veja só, A elevado a log de B na base A. Então se a base do logaritmo foi igual à base da potência, a resposta vai ser o próprio logaritmando aqui, ó, o B. Perfeito? Bora fazer mais um exemplo. Se eu tivesse aqui assim, ó, 5 elevado a log de 3 na base 5, ó. Então perceba que aqui a base do logaritmo é igual à base da potência, então a resposta é o próprio logaritmando. Então tudo isso é igual a 3. Perfeito? E na letra I, nós temos a nossa sexta consequência da definição que vai aparecer, que diz o seguinte, ó, log de 5 na base 2 é igual a log de x na base 2. Então perceba que você está diante de uma igualdade de logaritmos, em que as bases dos logaritmos são iguais. Isso vai dizer que os logaritmandos, se as bases são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Tá? Então essa é a nossa sexta consequência da definição. Mas vamos provar isso. Vamos aplicar a definição. Aqui desse lado nós temos como base 2. E essa base 2 vai passar para o outro lado levantando todo esse logaritmo como expoente. E depois vamos igualar o logaritmando aqui, que é 5. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a log de x na base 2. E tudo isso é exatamente igual ao logaritmando, que é 5. Então perceba, pessoal, o seguinte, que pela consequência da definição anterior que nós vimos, se a base do logaritmo foi igual à base da potência, nós podemos cortar, então a resposta é o logaritmando, que é quanto? X, que vai ser igual a 5. Então quer dizer que esse 5 aqui é exatamente igual a esse x. Isso só é possível porque as bases são iguais. Basicamente, é como eu pudesse cortar esse log aqui na base 2 com esse log na base 2. Então, o que é que sobra aqui, na verdade, é o 5 igual a x, que é a mesma coisa que x igual a 5. Tá? Então, com isso aparece a nossa sexta consequência da definição. Log de B na base A igual log de C na base A. Então, nós temos uma igualdade de logaritmos em que as bases são iguais. Então, se as bases são iguais, os logaritmandos automaticamente serão iguais. Então, pode perceber, ó, B é igual a C. É como eu pudesse cortar esse log na base A, com esse log na base A, e sobrou B igual a C. Perfeito aí, pessoal? Bom, então nós temos as consequências da definição. Então, decorre da definição de logaritmo as seguintes propriedades. Como nós vimos, foram 6. Ó. Então, está aqui as nossas 6 propriedades, todas sintetizadas para vocês. Então, a primeira é quando o logaritmando foi igual à base.
resposta sempre será igual a 1. Quando o logaritmando for igual a 1, sempre o logaritmo, a resposta será igual a 0. Agora, quando a base do logaritmando for igual à base da potência, tá? Melhor, a base do logaritmando foi igual à base do logaritmo, né? A igual a, então a resposta vai ser o próprio expoente, ó, do logaritmando, que é m. A quarta consequência foi aqui, se o logaritmando for o inverso da base, a resposta direta é menos 1. E aqui, né, em que quando a base do logaritmo for exatamente igual à base da potência, a resposta será o próprio logaritmando. E a sexta foi da igualdade, né, de logaritmo. Se as bases dos logaritmos são iguais, então os logaritmandos também serão iguais. Tá? Como eu pudesse cortar aqui e aqui, então fica B igual a C. Perfeito, galera? Então esse é o nosso primeiro contato com o logaritmo. Então perceba aqui que apareceram algumas propriedadezinhas importantíssimas que vocês vão utilizar mais lá na frente. Na próxima aula, nós vamos falar sobre sistemas de bases de logaritmo. Tudo bem? Então até a próxima aula. Um abraço.